Quem prega para nós é o Roberto Ricardo, pregador, ex-coordenador da RCC em Goiás. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A palavra do Senhor que o Senhor nos deu hoje está em 1 Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 17. Primeiramente, eu vou até fazer aqui um comentário que meu amigo Clécio Rames acabou de me ensinar para fazer, e nós fazíamos isso no início da pregação, que era falar um pouquinho da palavra até antes de proclamar a palavra. O título da palavra diz assim: sabedoria do mundo e loucura da cruz. Quando nós falamos sabedoria do mundo, nós começamos a pensar assim: o que o mundo e por que o mundo é sábio? Se nós soubéssemos o valor que é a cruz do Senhor, nós estaríamos com a nossa vida pronta, né? Aquele que segue a palavra, aquele que tem o desejo da palavra, aquele que tem o anseio que a palavra seja pregado com o coração. São Paulo vai dizer isso agora para nós, e ele vai dizer firmemente, ele vai mostrar assim: não tem outro caminho, não existe outro caminho, não é isso? Não tem como seguir sem seguir o sinal, sem estar com a cruz na minha vida. Então, a partir do instante em que eu tenho isso no meu coração, eu vou tendo a experiência, né, do sofrimento. E veja bem, não são aqueles que seguem a Jesus, aqueles que tentam seguir a Jesus. Eu fico vendo aí a luta do Francisco Júnior, do trabalho que ele tem, de todo o chamado que o Francisco Júnior tem, e fico vendo a cruz que ele carrega para manter esse chamado, para ser fiel a Deus. É o chamado que nós temos de pai, de mãe, de filhos. E São Paulo diz assim: a linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que foram salvos não existe esse caminho. Para nós é uma força divina. Para nós é a força divina. O que é o sinal da cruz? O sinal da cruz é que me dá o direito de pensar. Eu tenho uma vida difícil, a minha vida é difícil, mas outra pessoa, que é Jesus, que é o Senhor Jesus, naquela cruz deu a vida por mim. E aí a palavra vai dizer assim, lá no versículo 22, os judeus pedem milagres, os gregos reclamam sabedoria, mas nós pregamos Cristo ressuscitado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Mas para os eleitos, quer judeus, quer gregos, força de Deus e sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é a mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é a mais forte do que os homens. Palavra do Senhor, graças a Deus. A palavra maravilhosa, uma palavra que nos leva a parar a nossa vida, parar o nosso dia a dia e nos perguntar: qual é a cruz que eu carrego? Muitas pessoas falam assim: Roberto Ricardo, Deus está me dando uma cruz que eu não dou conta de carregar. Isso aí eu não dou conta de fazer. Não existe isso. Como assim não existe? Sim, Ele dá uma cruz? Dá. Todos nós temos uma cruz? Sim, temos. Só que é uma cruz que eu dou conta de carregar. É uma cruz que o Senhor colocou na minha vida, na vida da minha família, e normalmente nós achamos que a cruz podem ser pessoas. Gravem bem isso. Gravem bem isso, hein? Cruz não pode ser pessoas. Não pode ser pessoas. Já ouvi pessoas dizendo assim: aquela pessoa é uma cruz na minha vida. Está errado. O vício daquela pessoa pode ser uma cruz na sua vida.
A dificuldade de amar aquela pessoa pode ser uma cruz na sua vida. A dificuldade de estar na presença daquela pessoa pode ser uma cruz na sua vida. O jeito de falar daquela pessoa pode ser uma cruz na sua vida. Mas a pessoa não. Por que a pessoa não? Porque a pessoa nós amamos. A pessoa nós tentamos trazer ela justamente como nós trazemos o próprio Deus à nossa vida. Você pode dizer, Roberto Ricardo, mas tem pessoas que é quase então uma cruz. Pode até ser. Quase então, mas não é a cruz. O vício que ela tem, a falta de religião, a distância que ela tem de Deus, a dificuldade que ela tem de viver, pode ser. Vocês ouviram falar no versículo 22 que alguns judeus pediam milagres e outros reclamaram sabedoria? O que seria melhor? Milagres ou sabedoria? O que seria melhor? Assumir a cruz de Cristo que eu tenho para mim, assumir um chamado de Deus que eu tenho para mim e começar não só a louvar a Deus todos os instantes. Irmãos, irmãs, a palavra do Senhor é fiel. A palavra do Senhor vem dizer que se a linguagem da cruz é loucura, para nós é salvação. Preste atenção uma hora. Faça uma pequena reflexão. Em vários retiros que nós pregamos, nós fazemos uma dinâmica com a cruz. Você pega uma cruz e você pode começar a rezar, a fazer uma pequena oração, e você vai sentir no seu coração os momentos que o próprio Espírito Santo vai te dando para essa transformação da sua vida mediante a cruz que você carrega. Pode ser loucura, sim, e nós vamos continuar fazendo. Certa vez eu estava em peregrinação na Terra Santa, e naquela época eu ganhei de um parente meu, um tio, parece que a minha mãe, uma pessoa assim ligada à minha mãe, uma cruz de madeira, e eu estava com uma camiseta muito quente lá em Jerusalém, e a cruz de madeira ficou jogada por cima da camiseta, e eu entrei na loja de uma pessoa que não acreditava em Jesus com a cruz. E quando eu saí, ele escarrou e cuspiu nas minhas costas. E perto de mim tinha outras pessoas que viram aquilo e dizem, vamos ver qual é a reação do pregador, do homem de Deus, do Roberto Ricardo, de ter cuspido nas costas dele. E aí Deus falou no meu coração, não cuspiram nas suas costas, cuspiram na cruz que você carrega no seu peito. Num dia qualquer eu estava em oração e Deus disse, agora você vai perdoar aquele homem, porque eu não tive coragem de falar nada para ele. Eu voltei para ele, olhei dentro dos olhos dele e não falei nada. E é assim que deve ser conduzido. O Senhor fez isso, o Senhor foi para aquela cruz, o Senhor Jesus deu a vida por mim, por você, deu a vida pelo Francisco Júnior, por toda a equipe da Comunidade Luz da Vida, por toda a nossa equipe de trabalho, pelos chamados que nós temos, pelos momentos que nós passamos. Por isso, irmão, irmã, aceite isso. Sim, ó Pai, em nome de Jesus, por intercessão de Nossa Senhora, nós clamamos agora que possa dar ao nosso coração a vontade, a sede, até mesmo a loucura de poder seguir a Jesus, que é muito gostoso, é muito bom. Obrigado, Jesus. E por intercessão de Nossa Senhora, que vocês possam ficar na luz da cruz do Senhor, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Meu irmão, é isso mesmo. Deus nos capacita e Deus nos dá o Espírito Santo. E com o Espírito Santo, então, somos capazes de cumprir toda e qualquer missão que Ele nos apresentar.